Do sul para o sudeste, as linhas de trens e o metrô administradas pelo Estado funcionam normalmente hoje em São Paulo, após a paralisação de funcionários que atingiu mais de 3 milhões de pessoas na capital paulista e região metropolitana. Ontem, em assembleia, no começo da noite, as duas categorias decidiram encerrar o movimento organizado em protesto contra a privatização dos serviços. Mas há problemas ainda em uma das linhas concedidas à iniciativa privada. Tiago Muniz, bom dia para você. Quais são as últimas informações? Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Muitos problemas para quem utiliza a linha 9 Esmeralda dos trens metropolitanos de São Paulo. A gente localiza o ouvinte de outras regiões. A linha 9 ela é muito importante porque ela conecta a zona sul, o extremo sul da capital paulista, uma zona densamente povoada, a zona oeste, o eixo de Pinheiros e Faria Lima, que concentra uma área de negócios, e alimenta o restante do sistema de trens com essas pessoas que vêm do extremo sul de São Paulo. Então, muita gente, basicamente, depende do trem para chegar a outras regiões da cidade. E, neste momento, essas pessoas enfrentam severas dificuldades, estações lotadas, porque desde ontem, por volta das 2 da tarde, a operação da linha 9 está comprometida. Problemas no sistema elétrico. Neste momento, os técnicos da concessionária privada Via Mobilidade estão atuando com cerca de 70 funcionários. A operação está interrompida entre as estações Morumbi e Pinheiros, operação Paese funcionando no local, e entre as estações Morumbi e Cidade Universitária, o trem passa só por um dos trilhos, não pelo que vai, pelo que volta, como geralmente acontece. A linha 9 é uma das linhas concedidas pelo governo do estado à iniciativa privada. Então, até a tarde de ontem, era uma das 4 linhas que estavam abertas para a circulação do público, junto com as linhas 4 e 5 do metrô, além da linha 8 dos trens metropolitanos. O governador Tarcísio de Freitas chegou, inclusive, a comentar como que elas estavam funcionando justamente por serem concedidas. Ele se manifestou mais tarde. Em entrevista à Band, o governador Tarcísio de Freitas disse que a causa da falha será investigada. A falha da linha 9 agora vai ser apurada, gera um processo administrativo, tem o prazo para defesa prévia e, obviamente, vai ser objeto de uma sanção, como nós já sancionamos essa linha em 150 milhões de reais. As linhas 8 e 9, que tinham uma programação de investimento de 3,9 bi, a gente hoje já tem uma programação de investimento de 4,5. Conversamos com a concessionária e já vimos que os 3,9 que estavam previstos no plano de negócio são absolutamente insuficientes. A gente já exigiu uma antecipação no cronograma, por exemplo, da substituição de trilhos, da substituição de dormentes, da correção de problemas na via permanente. E a investigação, num primeiro momento, pode caminhar para a suspeita de vandalismo. O boletim de ocorrência foi registrado no 27º Distrito Policial da capital paulista. O crime de perigo de desastre ferroviário é um tipo específico do Código Penal. Uma pessoa, um representante da Via Mobilidade, que compareceu ao Distrito Policial, afirmou que foram observadas pedras e um tubo metálico no chão, próximo ao trecho onde houve o rompimento dos cabos. Além disso, 5 gradis entre a pista da Marginal do Pinheiros e os trilhos estavam abertos. Então, há a investigação policial em andamento nesse sentido, além da manutenção. Mas o fato é que o passageiro é prejudicado na manhã de hoje. Estamos falando do que não funciona. O que funciona efetivamente, as demais linhas da CPTM, a linha 8 Diamante da Via Mobilidade, ou seja, todos os trens metropolitanos, com exceção da linha 9, funcionam, e também todas as linhas do metrô estão abertas. A greve foi encerrada na Assembleia de ontem e os metroviários afastaram a possibilidade de realizar uma nova paralisação na semana que vem. Então, encerrada a greve, que foi tomada em razão da luta, da demanda dos funcionários de não haver a privatização e concessão das demais linhas. Então, a greve é encerrada ontem, sem a possibilidade de uma nova ocorrência na semana que vem. Só para situar o ouvinte de todo o país na política paulistana, essa greve pode ter sido o pontapé inicial de uma disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Nunes esforçou-se, inclusive em entrevista a nós aqui no horário local, para colocar nas costas do PSOL, além dos sindicatos,
a greve de ontem. Ele inclusive escreveu aqui no Twitter: lamentamos que nossa população seja prejudicada por uma greve ideológica que não está sequer respeitando uma decisão da Justiça. É fato, a greve foi considerada ilegal um dia antes pela Justiça, apoiada por partidos como o PSOL, da presidente do Sindicato dos Metroviários. A presidente do Sindicato dos Metroviários era afiliada ao PSOL. Não é à toa que ele colocou aqui o partido no tweet, porque é o partido do Guilherme Boulos, que é o principal adversário dele, que aliás está liderando as pesquisas, mas por pouco, nesse instante. E o Boulos, ele não chegou a apoiar a greve, não seria justo dizer que ele fez isso, mas ele colocou a responsabilidade pelo que aconteceu ontem nas costas do governo do estado. Escreveu: a intransigência do governo é a grande responsável pela greve de hoje no metrô /CPTM. Os trabalhadores propuseram em juízo liberar as catracas em vez da paralisação para não prejudicar os usuários. Isso é verdade também. O governo recorreu e a justiça não permitiu que as catracas fossem liberadas. O governo estadual recusou a proposta, apostou no conflito e não no diálogo. Então a gente está vendo aqui não só uma greve contra a privatização, mas algo que vai ter eco também na disputa eleitoral em São Paulo no ano que vem. No fim das contas, quem paga o pato é quem precisa, quem depende do transporte. A gente estava exibindo ali uma imagem, né, Tiago, de uma senhora que teve que desembarcar no meio da linha. Não chegou até a estação, a composição, né, da CPTM onde ela estava. E aí essa senhora... no caso. Da via mobilidade da linha 9, obrigada. E a senhora, ela teve que se utilizar da ajuda de 2 homens que estavam ali para conseguir descer, porque não tem escada. Né? Você consegue imaginar uma outra pessoa, uma executiva de uma empresa, tendo de passar por uma situação dessa? Não. Por quê? Porque essa é uma senhora que não tem outra alternativa, que não tem dinheiro para pagar um outro meio de transporte, sei lá, não tem dinheiro para ter um carro e o carro do rodízio, e é uma pessoa que depende do transporte público. Ainda que não fosse, não é assim que um passageiro tem que ser tratado. Um passageiro que paga o bilhete todos os dias, mas a gente sabe que são sempre as mesmas pessoas, os menos favorecidos que têm que passar por isso. Não, se não todos os dias, mas nessas situações, numa condição ainda pior, né, Tiago? Obrigada pelas informações. E na semana que vem, gente, há risco de outra greve. Perdão, Carla. Diga. Não dos metroviários. Não, já estamos entrando em outra aqui. Já mudamos de assunto. Perdão. Imagina. Um pouco afoito. Desculpa. Imagina, obrigada. É importante ele dizer isso. Na semana que vem não tem mais assembleias marcadas sobre, né, dos metroviários ou de, enfim, dos funcionários do governo do estado de São Paulo. Era uma possibilidade, né? Era uma possibilidade, isso foi descartado ontem à noite. Por isso que o Tiago se adiantou em descartar essa hipótese.